Meus amigos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do portal Licitações Municipais. Uma alegria recebê-los para falarmos de uma temática extremamente relevante que impacta diretamente na instrumentalização de um processo licitatório, que é a etapa preparatória relacionada à pesquisa de preços. E eu preparei uma temática inerente às dúvidas que eu venho recebendo aqui, para que vocês tenham segurança jurídica, para que vocês consigam instrumentalizar um processo de forma célere, de forma dinâmica e, principalmente, com segurança jurídica. Um dos grandes gargalos da 8666, da 10520, sempre foi essa questão relacionada ao valor de mercado. Nós não tínhamos efetivamente uma fórmula, um caminho desenhado lá nas legislações que foram revogadas. E por conta disso, uma dificuldade muito grande se instalou no âmbito da instrumentalização dos processos. E ao longo dos anos, obviamente, alguns mantras, alguns dogmas foram construídos, e um deles, a necessidade de três cotações. Obviamente, a gente sabe que houve muito desvirtuamento, mas a gente não pode generalizar. Mas muitos órgãos públicos se viam com dificuldades para avançar com uma contratação, justamente por conta dessa dificuldade para avançar com com as cotações de preços. Muita formalidade, pouco conteúdo, e a gente percebia, obviamente, sobre preço, superfaturamento e responsabilização de servidores. Agora, a nova lei de licitações traz uma roupagem bem diferente, ela traz uma dinâmica que agrega segurança jurídica. O legislador desenha no artigo 23 como uma pesquisa de preços deve ser feita no âmbito de licitações para bens e serviços, para obras e serviços de engenharia, para contratações diretas, e isso otimiza bastante no momento de servidores públicos das prefeituras, das câmaras, das autarquias e fundações instruírem os respectivos processos licitatórios. Você que está aqui me acompanhando ao vivo, já envia suas perguntas, vamos respondê-las durante essa nossa aula. Caso contrário, você que é assinante da nossa plataforma Município 360, essa aula fica gravada e logo aqui embaixo dessa aula tem um campo específico também para você adicionar os seus comentários. Gostaria de convidá-lo para se inscrever no nosso canal do YouTube, porque semanalmente nós temos conteúdo atualizado para você. Nós temos o nosso TIOSCast, que é o podcast oficial do portal Licitações Municipais. Toda segunda-feira um conteúdo novo para você, está muito legal. Também já vai lá no Spotify, siga o nosso canal, ative as notificações, avalie, pois é muito importante para a nossa mensagem chegar a mais usuários. É uma forma que nós encontramos, eu e toda a minha equipe, de entregar um conteúdo em diversas plataformas para otimizar o seu aprendizado sobre a Lei 14.133 de 2021. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, pois hoje a temática realmente ela trará um novo panorama no âmbito das contratações. Mas vamos avançando aqui, preparei um material muito especial para vocês em relação a essa nossa temática. 5 acórdãos dos Tribunais de Contas sobre pesquisa de preços. E vocês vão perceber, obviamente, que eu trago 5 acórdãos como referência, só que no material tem muito mais, justamente para referendar determinadas decisões e para agregar segurança jurídica no momento de instruir uma licitação. Então, esse que sempre foi um grande dilema, continua agora na 14133, eu gravando os podcasts com os professores lá no estúdio de Curitiba, teve a professora Vivian, grande autoridade em licitações, coordenadora do curso de pós-graduação da PUC Paraná, ela que fez gentilmente o convite para eu integrar o corpo docente. Ela comentou que nós estamos em um momento muito similar ao pré-LINDB. O que é o pré-LINDB? LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É a Lei 13.655 de 2018,
que agregou segurança jurídica e eficiência na aplicação das normas de direito público. Só que antes da LINDB, nós estávamos diante do apagão das canetas. O gestor não agia por medo, o advogado parecerista também não se posicionava por medo, e a máquina pública não avançava. E agora, em 2024, com a Lei 14.133 de 2021, sem qualquer generalização e, obviamente, com devido respeito a todos que estão aqui e que estão empregando todos os esforços necessários, eu venho percebendo que nós estamos em um momento similar ao apagão das canetas. O gestor não avança em 2024 com medo. O servidor público também, o advogado parecerista, acaba muitas vezes não se posicionando como deveria, justamente por conta da ausência de segurança jurídica. É um novo momento, é uma mudança cultural, os procedimentos estão diferentes. Agora nós temos várias exigências na 14.133 que geram esse grande desafio para nós avançarmos. Ainda considerando que estamos em ano eleitoral e, obviamente, em final de mandato. E existem diretrizes que devem ser observadas. Vamos avançando aqui sobre o material que foi preparado para vocês. Aproveita, você que está aqui ao vivo, já pega esse link, compartilha com os colegas que atuam com essa temática, pois pode auxiliá-los também em relação à pesquisa de preços. Mas vejam, a cesta de preços aceitáveis. Cesta de preços é algo que vem ao longo dos anos sendo construído pela jurisprudência. Aqui nessa tela de vocês eu trago duas decisões. Tem uma do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu falo aqui de Maringá, eu sou um paranaense, então eu busco sempre prestigiar as decisões aqui do meu estado, até porque boa parte dos meus alunos, dos meus clientes, da administração pública que eu tenho contato, é aqui do estado do Paraná. Mas você que está nos demais estados do nosso país, temos aqui o Carlos, que é do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, também pode adotar como referência essas decisões. Afinal de contas, a lei é uma só. A 14.133 ela é aplicável em âmbito nacional. Então, por mais que eu traga decisões, não só do Paraná, mas de outros tribunais de contas, como referência, como parâmetro para justificar determinada conduta, acaba sendo uma base jurídica também bem sólida. Mas eu trago aqui, na parte de baixo, uma decisão do Tribunal de Contas da União, que, de certa forma, acaba também trazendo bastante força no momento de tomada de decisão. Mas vamos inicialmente começar com base nesse Acórdão 817 de 2021, do TCU, através do seu plenário. Consta ali que, para os certames licitatórios, a pesquisa de preços deve ser realizada com base em cesta de preços aceitáveis. Veja, para os certames licitatórios, a pesquisa de preços deve ser realizada com base em cesta de preços aceitáveis. Mas a grande pergunta é, o que é uma cesta de preços aceitável? Como que o gestor público tem segurança jurídica para formar essa cesta de preços? Eu peço licença, vou compartilhar com vocês agora a Lei 14.133 de 2021, e a gente vai lá no seu artigo 23. E o artigo 23 agora ele detalha como que nós instrumentalizamos um processo, uma pesquisa de preços. Vou localizar aqui para vocês, para nós avançarmos. A gente percebe também que muito do que consta na 14.133 é fruto da jurisprudência que veio sendo criada ao longo dos anos. Chegando já. Então vejam, artigo 23. O valor previamente da contratação deverá ser compatível com os valores praticados no mercado. Daí nós temos aqui o parágrafo 1º. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, aqui eu reforço a necessidade de um regulamento. Temos a IN 65 de 2021 da SEGES. É um regulamento fantástico, é muito boa essa instrução normativa. Os municípios podem adotar como parâmetro, mas eu sugiro que cada prefeitura tenha a sua própria regulamentação, o seu decreto,
que cada Câmara tenha a sua resolução, que cada autarquia tenha também a sua própria resolução, pois a realidade da União é bem diferente da realidade de um município. Então, adotar como parâmetro o regulamento da União, fantástico, como referência, como inspiração, como fonte de estudo. Porém, o município pode ter algo mais objetivo, com uma clareza maior e diante das peculiaridades daquela municipalidade. Então, vejam, o valor estimado será definido com base no melhor preço, aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros. Agora, diferentemente da 8666, nós temos parâmetros que podem ser adotados de forma combinada ou não. Ou seja, posso fazer um mix, como eu posso adotar apenas um dos parâmetros. E quais são os parâmetros que nós temos no artigo 23? Primeiro, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana dos itens correspondentes ao painel para consulta de preços. Ou no BPS, Banco de Preços em Saúde. Então, esse é um dos parâmetros. Pegar os preços que estão lá no painel para consulta de preços e também no BPS. Outro parâmetro, contratações similares realizadas pela administração pública, que estejam em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preço, inclusive do sistema de registro de preços. Terceiro parâmetro, nós temos aqui sítios eletrônicos especializados. Quarto parâmetro, pesquisa direta com fornecedores. Quinto parâmetro, notas fiscais eletrônicas. Vejam que o legislador praticamente desenha um modelo de cesta de preços. Porém, ele não obriga. Consta aqui, adotados de forma combinada ou não. Então, eu posso pegar painel de preços, um contrato, um site e um fornecedor? Posso. Posso pegar tudo o contrato IATA, que é do inciso 2? Posso. Posso pegar todas as minhas cotações exclusivamente de sítios eletrônicos, que está lá no inciso 3? Posso. Posso fazer exclusivamente com pesquisa direta com fornecedor? Também posso. O objetivo é vocês encontrarem o valor de mercado. Nós temos que desapegar da formalidade e nos atentarmos ao conteúdo. Isso é o que, de fato, faz a grande diferença. Então, aqui no artigo 23, parágrafo 1º, nós temos uma cesta de preços com 5 parâmetros que podem ser utilizados de forma combinada ou de forma isolada, cada um desses parâmetros. Então, vocês têm total liberdade e, obviamente, o regulamento que vai dispor como se dará o procedimento. Porque no âmbito da União, a IN 65, é aí que eu digo, municípios, muito cuidado ao adotarem regulamentos da União. E por que eu digo muito cuidado ao adotarem regulamentos da União? Porque lá na IN 65 consta a prioridade para a adoção dos incisos 1 e 2, que é o painel de preços e também contratos e atas de outros órgãos públicos. Então, sempre deve ser dada prioridade. E daí, mediante justificativa, caso não encontre valores nesses parâmetros, aí sim poderia partir para sites, para pesquisas diretas com fornecedores. Vejam, a lei não traz essa prioridade. Quem trouxe essa prioridade foi a IN 65, que é aplicável para quem? Para o governo federal. E olha só, tem muito município engessando o procedimento por conta da prioridade, porque copiou a IN 65 de 2021. Talvez seja a hora de você rever o seu regulamento. Talvez seja a hora de você buscar algo que seja condizente com a sua realidade, com a sua estrutura, com a quantidade de servidores disponíveis para realizar pesquisa de preço. Muitas vezes o seu município, a sua entidade, está no interior, difícil acesso, longe. E pesquisas oriundas de outros órgãos públicos, dependendo da natureza do objeto, se mostra totalmente incondizente. E os valores de encargos, fretes, toda a logística, obviamente, é bem diferente em razão da localidade que a sua instituição está inserida. Então, no seu regulamento, você não precisa seguir essa prioridade que consta na IN 65 de 2021, lá do governo federal. Mas vamos voltando aqui. Então, o Acórdão 817 de 2021, ele vem ao encontro do artigo 23, porque nós temos agora detalhadamente na 14133
uma cesta de preços que cabe ao gestor, ao servidor, utilizá-la da melhor maneira possível com as devidas justificativas. Mas olha que legal esse acórdão 4624 de 2017, do plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Pessoal, se tem alguma dúvida e você está aqui assistindo essa aula ao vivo, aproveita essa oportunidade para nós debatermos a pesquisa de preços. Lembrando que se você está assistindo essa aula gravada, se você é assinante do nosso Município 360, que é a plataforma de capacitação continuada aqui do portal Licitações Municipais, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, tem um campo específico para isso. Mas vamos lá. A regra geral a ser observada para a fixação de preço máximo de um bem ou serviço é a diversidade das fontes de consulta. Nessa linha de raciocínio, segundo a Lei 8666, é a construção jurisprudencial do TCU, cuja corrente interpretativa nos filiamos, a administração dispõe dos seguintes recursos para consulta de preços. Veja, inciso 1, portal de compras é o painel para consulta de preços. Antigamente era esse o sítio eletrônico, mas é o painel para consulta de preços que está lá no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 23. Agora, olha o 2. Editais de licitação e contratos similares firmados por entes da administração, além de contratações anteriores do próprio órgão, concluídos em até 180 dias anteriores à consulta ou em execução. Vejam, tem uma redação que lembra muito o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 23. Porém, aqui nós temos algumas novidades. Uma delas é edital de licitação. Você sabia que é possível você utilizar um edital como referência para fixar o seu valor de mercado e abrir a sua contratação? Ah, mas pode o edital? A pergunta é, por que não pode o edital? O edital, quando ele é publicado, ele não teve na etapa preparatória uma pesquisa de preço? Se não tem disputa, o poder público não adjudica e contrata o valor que está ali como referência no edital, como valor máximo? Então, é óbvio que eu posso utilizar o edital como parâmetro. E esse tipo de informação, você, município, pode acrescentar no seu regulamento. E é isso que eu tenho feito com os meus clientes. Nós temos inserido nos regulamentos de pesquisa de preços para que exista uma padronização, um fluxo adequado e uma segurança jurídica, o edital como uma fonte a mais para a pesquisa de preços. E olha só, as contratações anteriores do próprio órgão, de forma expressa no regulamento também, eu tenho apresentado. Porque se eu tenho um contrato vigente, eu preciso abrir uma nova licitação, nada mais racional do que eu pegar o preço do meu contrato vigente ou do contrato anterior, que eventualmente tem expirado, para objeto da mesma natureza, e utilizá-lo como uma das fontes para eu estimar o valor de referência. É engraçado que tem muita gente que tem contrato vigente e vai lá e pede o orçamento para o atual prestador de serviço e vem com um preço bem mais alto do que o que está sendo praticado. Olha que louco, que insano isso daí. Por quê? Se o preço subiu, cabe à empresa pleitear um reequilíbrio econômico, financeiro, mas se ela vem executando, se você vem pagando e ela não fez nenhum tipo de pedido de reequilíbrio, significa que o valor contratado é o valor de mercado, ou seja, não faz sentido pedir cotação para o atual detentor de uma ata ou que tem um contrato vigente. Inciso 3, atas de registro de preços. É o que nós temos já no artigo 23, parágrafo 1º, inciso 2. Publicações especializadas das mais variadas naturezas, cotações com fornecedores em potencial e os 6 sítios especializados. São sites eletrônicos. Posso entrar numa Amazon.com, numa Magalu, num Submarino? É óbvio que pode. Nós estamos buscando o valor de mercado. Ah, mas tem que ter a cotação, papel timbrado, colorido, carimbado. Onde que está isso? E cuidado ao trazer determinadas exigências no seu regulamento, porque muitas vezes você vai inviabilizar a continuidade de um processo. Porque você tem uma fonte de pesquisa legítima, porém, por conta de formalidades, você acaba desconsiderando ela no seu processo, que vai tornar o processo mais moroso, burocrático e disfuncional. Hoje, com a tecnologia da informação, nós temos condições
de avançar com contratações muito dinâmicas. Então, a cesta de preços, ela é uma tendência, ela vem ao longo dos anos sendo construída, então eu trago aqui para vocês uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, plenário, lá de 2017, que já trazia a cesta de preços, e aqui uma ênfase, a possibilidade de utilizar editais de licitação e contratações anteriores do próprio órgão público. Traga isso no seu regulamento. Vejam que aqui, no item 2, consta 180 dias, e lá na 14.133, um ano anterior. Por quê? É uma referência para formação do preço que será adotado para instauração da licitação. E aqui o Acórdão 817 de 2021 do TCU, mesmo ano de publicação da nova lei de licitações, também reforçando essa questão relacionada à cesta de preços aceitáveis. Mas fica a pergunta, eu sou obrigado a adotar a cesta de preços aceitáveis? Não. Você não é obrigado a adotar a cesta de preços aceitáveis. Você tem que fazer todos os esforços necessários para encontrar o valor de mercado. Se você sente segurança, se é mais célere realizar a cesta, excelente. Se você prefere pegar cotação exclusiva com fornecedor, inclusive em contratos e atas, exclusivo com sites, também são fontes legítimas. Está lá, parâmetros que podem ser adotados de forma combinada ou não. Vejam, você, servidor público, agente que realiza a cotação de preços, jamais é impossível você ser responsabilizado por não adotar a cesta de preços, caso o valor contratado seja condizente com o valor de mercado. Eu fiz 3 cotações com fornecedores, eu posso ser responsabilizado? Depende. Se essas 3 cotações com fornecedores refletem o valor de mercado e você realiza uma contratação vantajosa, não. Agora, do que vale eu ter uma cesta de preços e essa cesta, muitas vezes, configurar um sobrepreço ou um superfaturamento? E eu já vi situações dessa natureza. Porque os preços eram obtidos sem um estudo aprofundado, simplesmente buscando o cumprimento de checklists, e, obviamente, o resultado não era satisfatório. Então, esse é o grande ponto. Nos atentarmos ao conteúdo, nos atentarmos ao valor real e não a fórmulas mágicas ou formalidades de documentos ou prioridades para determinados tipos de cotações que muitas vezes não serão condizentes com a minha realidade, com a natureza do meu objeto. Então, é a verdade real que nós precisamos. É o valor de mercado, aí no âmbito do seu município. Tem que pensar na logística, na forma de entrega, de execução, quantitativos. Tudo isso impacta no momento de realizar uma cotação de preços. Então, superado o primeiro dos 5 acórdãos, lembrando que eu trarei 5 acórdãos, 5 temáticas, mas cada temática eu trago acórdãos complementares, obviamente, para reforçar aquilo que nós estamos replicando aqui para vocês. Inexigibilidade de licitação. Então, vamos tomar como parâmetro esse acórdão TCU 391/2024 plenário. Os demais a gente adota como complemento. Inexigibilidade que ganha uma nova roupagem na 14.133 e sempre também foi um grande desafio comprovar o valor de mercado em uma contratação direta, em especial na inexigibilidade. E aí, eu faço ou não faço pesquisa de preço? Se a gente vai lá no artigo 23, consta no parágrafo 4º os parâmetros para realizar uma cotação para dispensa ou para uma inexigibilidade de licitação. Mas vejam só, o que o TCU trouxe aqui. Na contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação, é necessário que a administração demonstre previamente que os honorários ajustados se encontrem dentro da faixa de razoabilidade, segundo os padrões de mercado. Essa justificativa do preço deve ser lastreada em elementos que confiram objetividade à análise. A exemplo da comparação da proposta apresentada pelo profissional que se pretende contratar com os preços praticados em outros contratos com objeto análogo. É o que nós temos lá no artigo 23, parágrafo 4º. O próprio profissional ele pode trazer notas fiscais
para comprovar que o valor que ele está ofertando nessa inexigibilidade, seja para uma advocacia, seja para uma consultoria tributária, contábil, educacional, seja para uma capacitação, todos esses serviços de natureza predominantemente intelectual, que a gente contrata por inexigibilidade, nos termos do artigo 74, inciso 3, e que antes contratávamos com base no artigo 25, inciso 2. E nós temos agora no 23, parágrafo 4º, notas fiscais como um dos parâmetros, ou outros meios idôneos. Então fica um campo bem aberto, porque, novamente, o objetivo é o valor de mercado. E se foi apresentado um meio idôneo que comprova o valor de mercado, ele deve ser aceito, como, por exemplo, uma planilha de formação de preço. Então tem toda uma composição, valor da hora-aula, o valor da hora técnica da consultoria, com base em uma tabela oficial, como, por exemplo, tabela da OAB, custos de deslocamento, diárias, despesas que sejam correlatas à execução desse objeto. Então, isso também é um dos parâmetros para nós justificarmos o valor da contratação. Mas olha que legal, e isso vem como complemento o Acórdão 3215/2023, plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A simples pesquisa prévia de preços, entendida como cotação com fornecedores, a que despicienda, exigindo-se apenas justificativa do preço, não desnatura a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Então, se você pega ali vários advogados e realiza a cotação com eles, isso não desnatura a inexigibilidade. Se você pega vários professores para realizarem um curso em company aí na sua instituição, isso não desnatura a inexigibilidade. Se você pega vários consultores e realiza pesquisa de preço com eles, isso não desnatura a sua inexigibilidade. Eu sei que existem acórdãos, inclusive eu já publiquei, mas isso já faz muito tempo, né? A gente criou o nosso perfil no Instagram em 2018, do portal Licitações Municipais, mas eu já publiquei acórdão do TCU que a pesquisa de preços com potenciais interessados descaracteriza a inexigibilidade por supostamente demonstrar uma viabilidade de competição. Mas esse tipo de interpretação não faz o menor sentido. O que vem prevalecendo é nesse formato que o TCE do Paraná trouxe, porque na inexigibilidade nós temos a inviabilidade absoluta e a inviabilidade relativa. E nós temos vários consultores, vários contadores, vários auditores, vários advogados, vários professores. E isso por si só não cria um ambiente competitivo. Então vamos lá. O poder público tem dentro do seu orçamento um caixa disponível para um serviço dessa natureza de advocacia, de consultoria ou de treinamento de R$50 mil. Ele vai lá e realiza cotação de preços com um determinado professor. E esse professor mandou uma proposta de 200 mil. Daí ele, 200 mil não está dentro do meu orçamento. É o valor de mercado que aquele professor trabalha? Sim, mas está acima da minha disponibilidade financeira, orçamentária. Então vai lá e cota com outro professor que traz lá R$70 mil. Está acima também. Cota com outro professor que está com R$50 mil. Aí, está dentro do que ele precisa. Agora, o que esse professor que mandou R$50 mil precisa é comprovar que os R$50 mil ofertados é o valor por ele praticado com outros clientes para objetos da mesma natureza. É aí que entram as notas fiscais. Então, o fato de ter outros professores, obviamente, não significa que essas cotações por si só revelam uma viabilidade de competição. Embora seja uma tendência natural, porém equivocada, pressupor que existiria uma disputa. Então, vamos supor que vocês queiram levar o TIOS para fazer uma capacitação em loco. Tá, mas daí vocês cotam comigo, daí cotam com o professor Marçal Justem Filho. Com toda certeza, os honorários do professor Marçal são maiores que os meus. Ah, mas eu tenho disponibilidade para contratar o professor Marçal? Tenho. Tenho disponibilidade para contratar o TIOS? Tenho. Os valores são diferentes? São. Tá tudo bem? Os dois possuem notória especialização? Sim. Vai ter disputa? Não.
Estou disposto a pagar mais e ter o professor Marçal, porque entendo que é a contratação mais adequada? Está tudo bem. Agora vocês vão pegar o professor Marçal e solicitar para ele comprovações que o valor ofertado é o que ele pratica com outros órgãos. Ah, eu vou contratar o professor Tiossi, porque ele também tem a notória especialização, e vou solicitar comprovações através de notas fiscais e outros contratos que o valor ofertado é o valor de mercado por ele praticado. Vejam, o fato de existirem dois notórios especialistas, de existir disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação dos dois valores, o que o poder público precisa avaliar, qual é o profissional que traz a maior segurança diante da necessidade do poder público. É uma prefeitura, é uma câmara? Que tipo de linguagem? Que tipo de matéria? Então, isso faz parte do poder discricionário do gestor. Temos que fazer uma comparação muito similar à contratação de artista. Qual dupla é melhor? Um Bruno Marrone, um Jorge Mateus ou um Chitãozinho Chororó? E aí? Pode ser que em determinado momento algum esteja com um cachê muito acima do que os outros. E não é a questão preço que vai determinar a escolha. E sim, aquilo que faz mais sentido para o gestor, para o tipo de festa. É Natal, é Ano Novo, é rodeio, é aniversário da cidade, é carnaval. Então vejam, a pesquisa de preços não descaracteriza a inexigibilidade, porque nós estamos diante de uma inviabilidade relativa. A partir do momento em que escolher um determinado profissional, seja um cantor, lá no 74.2, seja um professor ou um advogado no 74.3, tem que comprovar o preço de mercado do profissional escolhido. Perfeito? Olha só, enunciado 12, Instituto Nacional da Contratação Pública. Foi publicado agora em 2024. São vários enunciados. A hipótese de inexigibilidade de licitação do artigo 74, inciso 3, da Lei 14.133 de 2021, não exige pesquisa prévia de preço, devendo a administração identificar o profissional ou a empresa a ser contratada nos termos do parágrafo 3º daquele artigo, justificando o preço conforme o artigo 23, parágrafo 4º da mesma lei. Então, vejam, professores altamente renomados se reuniram e publicaram esse enunciado. E consta ali que no 74.3, que são esses serviços intelectuais de advocacia, consultoria, auditoria, não exige pesquisa prévia de preço. Posso fazer? Posso, conforme a decisão do Tribunal do Paraná. Isso não descaracteriza a inexigibilidade. Mas, a partir do momento que tem um profissional, pega o artigo 23, parágrafo 4º como parâmetro para comprovação que o valor ofertado por ele é o valor de mercado. Vejam que aqui nós temos uma nova dinâmica no âmbito das contratações diretas, em especial da inexigibilidade de licitação. E, de certa forma, isso agrega bastante segurança jurídica para nós avançarmos aqui na instrumentalização de um processo. Responsabilização. Vamos para o nosso terceiro acórdão e usar como parâmetro esse do TCU 378/2023 do Pleno. E aí? Muita gente com medo de responsabilização por conta de um sobrepreço, de um superfaturamento em razão de preços que não são condizentes com os valores de mercado. Vejam só o que o TCU trouxe. Não é cabível imputar débito a gestor que homologou o processo de compra em que o superfaturamento das aquisições era de difícil percepção ao homem médio. Se a pesquisa de preços foi elaborada pelo setor competente do órgão contratante, não há por que responsabilizar o gestor, a menos que haja algum elemento no processo que indique que ele tinha condições de questionar a pesquisa realizada. É por isso que nós temos a segregação de funções. Mas mais do que isso. Artigo 28 da LINDB. Individualização de conduta. Se estamos diante de um superfaturamento, a pergunta é: quem fez a pesquisa? Não é o advogado parecerista, não é o controle interno,
Não é o contador, não é o agente de contratação, não é o pregoeiro, não é o prefeito ou secretário, nem o presidente da Câmara que vai responder. A pergunta é: quem fez a pesquisa de mercado? Existe um setor competente? Existe um servidor com essa atribuição? A responsabilidade é dele. Ele tomou as cautelas necessárias? Teve cesta de preços? Não teve? Quais foram os parâmetros adotados? Combinou ou não combinou? Vejam, a responsabilização é individual de quem deu causa e não uma responsabilização geral para todos os envolvidos no processo. Olha em 2019, o que o TCU também, através do seu plenário, já decidia, que não cabe ao pregoeiro avaliar o conteúdo da pesquisa de preços realizada pelo setor competente do órgão, pois são de sua responsabilidade, em regra, apenas os atos relacionados à condução do processo licitatório. Vejam, tem um setor que faz a pesquisa, chega lá para o pregoeiro julgar. Ele pega o edital, ele vai ter que ficar olhando preço por preço, se é ou não valor de mercado? Não. A não ser que no regulamento de atribuições conste, dentre as atribuições do pregoeiro e do agente de contratação, também realizar pesquisa de preço. Daí seria, obviamente, um outro cenário. Mas, em linhas gerais, o pregoeiro não tem esse dever. O poder público licita de alfinete a turbina de avião. Licitações com vários itens. Como que vai parar no momento de julgamento para ficar fazendo essa análise? Então, por isso que é importante nós termos um regulamento com as atribuições bem definidas, qual é o setor, qual é o servidor, porque é cada um no seu quadrado. Obviamente, existe o princípio da autotutela. O poder público pode, a qualquer momento, rever os seus atos, anulá-los diante de ilegalidade. Mas não faz sentido que cada servidor de um setor diferente fique analisando e corrigindo o processo dos servidores que já manusearam o processo. Obviamente, se há algum erro grosseiro, algum valor flagrantemente excessivo, é dever do servidor indicar, mas não é responsabilidade dele ficar buscando esse tipo de informação. Então, não cabe ao pregoeiro avaliar pesquisa de preço realizada pelo setor competente. Olha lá em 2014, a segunda Câmara do TCU, 384/2014. Se um determinado setor foi o responsável pela elaboração das pesquisas de preço, em princípio, não há por que responsabilizar o pregoeiro por eventuais problemas nessas pesquisas, a menos que haja algum elemento presente no processo que indique que o pregoeiro tinha condições de questionar a pesquisa realizada. Neste caso, não há qualquer evidência nesse sentido. Até mesmo por isso, é natural que esse procedimento seja executado por setores técnicos específicos, não sendo razoável exigir que o pregoeiro refaça ou reavalie as pesquisas de preços efetivadas pelos setores competentes para isso. Primeiro regulamento que todo mundo deve, não é que pode ter, todo mundo deve ter. É um regulamento com as atribuições. Vem ao encontro do artigo 8º, parágrafo 3º da 14133. Porque na lei não fala o que o agente de contratação faz, o que o fiscal de contratos faz. As funções e atribuições serão definidas em regulamento. E o regulamento tem que trazer de forma expressa quem faz a pesquisa de preço. É uma comissão? É um servidor? É lá no setor requisitante? É na secretaria demandante? Traga isso no regulamento. Mas, obviamente, depois um outro regulamento específico, a não ser que seja um único regulamento que traz todas as temáticas, mas nós temos que ter também as questões relacionadas à forma de realizar a pesquisa de preço, pois isso, obviamente, depende de cada instituição, de cada estrutura, do volume de servidores envolvidos. Então, são pontos que nós precisamos nos atentar nos regulamentos. Vamos avançando. Empresas envolvidas. O que tem a ver empresa com cotação de preço, com formação do valor de referência? Trago aqui como parâmetro o Acórdão 992/2022, plenário do TCU. Olha o Diego aqui. Boa tarde, professor. Sou de Londrina. Queria que mandasse um abraço para minha prima, que está em aula. Mande um abraço para a Paula. Aqui, ó. Estou caindo aqui no conto. Valeu, Diegão. Um abraço para você também. Carlos, do Rio Grande do Sul, aqui nos prestigiando. Vamos lá. Empresas envolvidas.
As empresas que contratam com a administração devem ofertar preços compatíveis com os preços de mercado, sob pena de serem responsabilizadas por eventual sobrepreço constatado no contrato. Muita atenção, uma vez que o regime jurídico administrativo relativo às contratações públicas, consequente obrigação de seguir os preços praticados no mercado, artigo 43, inciso 4, se aplica tanto à administração pública quanto aos colaboradores privados. Vejam, não é porque o poder público teve uma desatenção, não tomou as cautelas necessárias, que a empresa pode se aproveitar para praticar valores acima dos valores de mercado. Eu já vejo muito fornecedor se deparando com editais falando, nossa, olha só que licitação boa, está com uma margem muito alta, muito grande, tem que cuidar. As empresas também respondem de forma solidária ao servidor que deu causa. Nós falamos no slide anterior que deve existir um regulamento definindo a atribuição específica do servidor que realiza a pesquisa de preço. E diante de uma pesquisa mal feita, é ele que vai responder. Não é o pregoeiro, não é o prefeito, não é o jurídico. Da mesma forma, se uma empresa se aproveita de uma pesquisa mal feita, ela responde de forma solidária com o servidor envolvido. Porque a empresa, melhor do que ninguém, sabe qual é o valor de mercado, ela conhece seu custo, ela conhece até qual limite ela pode trabalhar. Obviamente, as empresas vivem do lucro. As empresas, elas estão ali buscando lucrar. Essa é a base da atividade estatal. Porém, esse lucro tem que ser um lucro razoável dentro daqueles limites praticados no mercado. Então, vamos avançando aqui com esse acórdão 1427/2021, TCU plenário. Sobre o tema, o TCU já decidiu que as empresas que oferecem propostas com valores acima dos praticados pelo mercado, tirando proveito dos orçamentos superestimados elaborados pelos órgãos públicos contratantes, contribuem para o superfaturamento dos serviços, sujeitando-se à responsabilização solidária pelo dano evidenciado. Vejam, é no mesmo sentido. Empresas que se aproveitam dos valores acima dos praticados no mercado por conta de um equívoco que o poder público teve na formação do valor de referência, que se aproveitam desses orçamentos superestimados, automaticamente contribuem para o superfaturamento e se sujeitam à responsabilização solidária pelo dano evidenciado, ou seja, responsabilização do servidor que deu causa e da empresa que se aproveitou daquele dano. Vai lá, valor de referência para uma garrafinha de 500 ml de água mineral, descartável. R$10, quando no mercado custa R$1,50. E aí? A empresa vai lá e entra com R$10. Não tem disputa. É óbvio que ela vai responder de forma solidária, que ela sabe que o valor de referência não é aquele. Então, isso tem um impacto direto no orçamento. E agora, questão relacionada à fraude. É aplicável a declaração de inidoneidade à empresa que, embora não assuma a condição de licitante ou não seja contratada, participe do processo licitatório com o intuito de fraudá-lo. A exemplo do oferecimento de proposta para subsidiar pesquisa de preços viciada. Acórdão 2166/2022, plenário do TCU. Vejam, isso é fraude. Por mais que a empresa não participe como licitante, e ela simplesmente encaminha uma proposta para subsidiar pesquisa de preço, ela responde. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, tradicionalmente, a gente se deparava com pesquisas oriundas exclusivamente de fornecedores, os 3 famosos orçamentos, que estavam ali justamente para dar aquela formalidade, uma pseudo-legalidade, uma aparência. Sendo que, na verdade, a gente sabe que as pesquisas
eram oriundas de um mesmo grupo empresarial, fornecidas pelo mesmo empresário muitas vezes, ou buscavam parceiros para subsidiar aquele valor de mercado. E vejam, mesmo que a empresa não tenha participado, o simples fato dela apresentar uma pesquisa para subsidiar o valor de mercado, isso é motivo para inidoneidade, pois é uma fraude. Vejam, neste mesmo sentido, para o TCU é indiscutível a possibilidade de apenar, ou seja, de penalizar, empresas que buscam fraudá-lo, mesmo que na etapa de pesquisa de preços. Tem vários acórdãos, 2851-2016, 2207-2018, 2851-2016, aqui citei duas vezes, todos do plenário. Para o TCU, a mera participação de empresa que apresente declaração com conteúdo falso é elemento bastante para configurar a fraude à licitação, não se fazendo necessário que obtenha vantagem. Daí cita aqui o Acórdão 970 de 2011. Veja como isso é antigo. Tem acórdão do TCU de 2011, tem acórdão de 2022. Então, muito cuidado, poder público, ao pedir orçamentos para empresários, simplesmente para trazer aquela sensação de cumprimento de aspectos legais, quando, na verdade, está ali configurado um sobrepreço, um superfaturamento. E essas empresas, elas podem sofrer a declaração de inidoneidade, pois voluntariamente e intencionalmente fraudou o processo licitatório. Então vejam que nós falamos de 5 temas aqui. Primeiro, a cesta de preços aceitáveis, a pluralidade de fontes de consulta. O que é uma cesta? Eu logo penso numa cesta do Dia dos Pais, cesta do Dia dos Namorados, uma cesta de café da manhã. Vejam, uma pluralidade de itens. E é isso que a jurisprudência dos tribunais busca, que o poder público ele busque a maior quantidade possível de fontes para ter a segurança que o valor que está sendo contratado é praticado no mercado. Pois, se eu tenho um fornecedor, se eu tenho um site, se eu tenho um contrato, se eu tenho uma ata, se eu tenho um painel de preços e todos indicam o mesmo caminho, obviamente, isso traz uma segurança. Agora, se eu tenho pesquisa exclusiva com o fornecedor, é proibido? Não. Posso fazer? Posso. Se corresponder ao valor de mercado, de olho fechado. Mas a pergunta é, você se sente seguro? Se você se sente seguro, vai lá. A lei dispõe de forma combinada ou não. Agora, tem muita gente que não tem a menor segurança em pesquisas com fornecedores. Então, por isso que a cesta se revela um caminho. Daí falamos, no segundo acórdão, sobre inexigibilidade, que deve ser comprovado pela empresa que está sendo contratada através de notas fiscais em especial ou outros meios idôneos, o valor por ela praticado em outras contratações da mesma natureza. E, obviamente, realizar pesquisas de preços não descaracteriza a inexigibilidade de licitação, pois nós estamos diante de uma inviabilidade relativa e não uma inviabilidade absoluta. Falamos sobre a questão da responsabilização, que não é do prefeito, não é do secretário, não é do jurídico, não é do pregoeiro. Responsabilização é do servidor que fez a pesquisa, por isso que um regulamento com atribuições é fundamental. Falamos sobre a responsabilização do fornecedor, que se aproveita de um sobrepreço, de um valor de referência superestimado, para apresentar uma proposta acima do valor de mercado que responde de forma solidária. E falamos agora da empresa que envia cotação para a etapa preparatória simplesmente para dar um amparo de legalidade, uma pseudo-legalidade, que ela também pode ser responsabilizada por inidoneidade. Então, cumprida a nossa programação aqui dessa aula, reforço o nosso lema, que conhecimento mais integridade é transformação. São os 2 pilares. Conhecimento, seja de base, seja um conhecimento técnico, a educação que vai transformar o nosso país. E a integridade, agindo com ética, de acordo com os bons costumes, com os bons valores, licitação passa a ser sinônimo de transformação. Essa é a minha mensagem aqui do portal Licitações Municipais. Queria agradecer a sua audiência, mais uma vez, já aproveita, siga o nosso Instagram, TIOCJR, siga o nosso canal do YouTube, ative as notificações, fique por dentro das novidades, vai lá no nosso Spotify também, ouça o Minuto Licitação de hoje,
tem um conteúdo bem legal para você. Já avalie também o nosso canal do Spotify para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Pega esse link, compartilha enquanto ele está disponível. Uma alegria recebê-los. Dúvidas? Tem a minha equipe, tem os meus canais de comunicação. Fique à vontade. Uma alegria conversar com vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.